Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso culto de ensino, transmitindo online, falando sobre o que é o Evangelho. A gente já está nessa sequência aí há quase 3 meses, aproximadamente, e nós vamos continuar hoje falando sobre o que é o Evangelho, mais especificamente sobre a centralidade da cruz de Cristo nas nossas vidas, na vida da igreja, do cristão, de um modo geral. Nós sabemos que estamos atravessando aí um momento muito difícil, então vamos orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país, nosso estado, da nossa cidade, para que o Senhor nos dê graça e tudo volte à sua normalidade o quanto antes. Senhor Deus, querido Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus, nós Te adoramos e glorificamos o Teu nome, Te louvamos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós oramos, Senhor, pelo nosso país, que se encontra neste momento tão difícil, momento de saúde complicada, desta crise sanitária, momento político também, que não é diferente. Suplicamos, ó Deus, por nossa nação, tenha misericórdia, que o Senhor ajude, Pai, o Brasil, ajude, Senhor, a Tua igreja, console aqueles que perderam os seus entes queridos, quantos pastores morrendo, perdendo suas vidas, e a única certeza que nós temos é que eles estão nos braços do Senhor, sendo recebidos por Ti em glória. Mas pedimos a Deus pelos familiares, para que o Senhor abençoe a vida de cada um, ajude, dê força, bem como toda a nossa nação, aos profissionais de saúde, que o Senhor ajude e abençoe o Teu povo. Abençoe, Deus, a nossa nação, que esta doença cesse, que tudo volte à sua normalidade, mas que isso também, Senhor, nos ensine a entender a fragilidade da vida humana e que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Abençoa aqueles que ouvirão o ensino da Tua palavra. Que o Senhor trabalhe, ajude, dê força, dê graça e o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Assim Te louvamos e Te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus, pelo Teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, na semana retrasada, eu falei sobre a realidade do novo nascimento, falando sobre o Evangelho e o novo nascimento. E eu trabalhei um texto aqui de João, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 9. E eu quero continuar falando sobre a centralidade da cruz, no mesmo capítulo 3, dos versos 10 até o 21, o diálogo aqui de Jesus com Nicodemos, Jesus falando a respeito da sua crucificação, falando da mensagem da cruz, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ao texto, que diz assim: Jesus lhe respondeu: Tu és mestre em Israel e não entendes as coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, que nele crê tenha a vida eterna, Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Bom, como eu disse, isso é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era alguém de um papel muito importante em Israel, ele era mestre, portanto, conhecedor de todo o Antigo Testamento, conhecedor da lei, dos profetas, dos salmos,
que paralisou diante da afirmação de Jesus que necessário era que o homem nascesse de novo. E ele disse: como pode ser isto? Pode o homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus ali o repreende, né? É um pouco incisivo com ele, porque diz assim: Nicodemos, você é um mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então Jesus está apontando para si como o desdobramento da revelação de todo o Antigo Testamento da palavra de Deus. E aí Jesus fala a respeito da sua crucificação, que ele teria que ser levantado, assim como a serpente no deserto foi levantado por Moisés e tudo mais. Para fazer aqui uma ilustração, eu quero falar para você que assim nós temos o costume, e isso foi assim de sempre, né, do ser humano, não é uma coisa da nossa época somente. O homem valoriza objetos para que ele possa guardar, enfeitar a sua casa, guardar de recordação e tudo mais, né? Assim como produtos em ouro, produto que podemos colocar em nossas casas, como lustres, carros de luxo, entre tantos outros objetos, né? Quem não tem um prazer de entrar na sua casa e dizer, olha, isso aqui é um objeto que eu comprei em tal lugar, eu paguei tanto. Nós somos muito apegados a esse tipo de coisa porque essas coisas trazem um simbolismo e um significado. Mas ninguém quer um objeto que simbolize desonra, vergonha, desprezo. Quem colocaria na sua casa um objeto que tivesse esse significado? Pois bem, hoje em dia nós colocamos uma cruz dentro de casa, uma cruz bonita, até toda bem enfeitada, algumas pessoas usam correntes, fazem tatuagem de cruz, enfim. E nós temos isso como um objeto muito bonito. Mas naquela época, a crucificação era a maior vergonha que poderia existir para o cidadão. E Jesus está falando isso. Agora você imagine isso na mente de um judeu que sabia que tudo isso acontecia, que aquele que fosse crucificado seria considerado como maldito de Deus, e Jesus falando a respeito disso para o próprio Nicodemos, né? Então, no mundo romano, a coisa não era assim. Então, a gente tem aí uma situação de época em que as pessoas abominavam essa ideia de cruz. Então, houve um homem chamado Cícero, no Império Romano, que ele falou assim que a crucificação, a palavra cruz, ela tinha que ser afastada de um cidadão romano dos olhos, dos ouvidos e de todo o sentido. Por quê? Porque era a maior desonra, a maior vergonha que poderia acontecer a um ser humano. E ele considerou a cruz como um ato muito, mas muito cruel mesmo. E agora você tem o Filho de Deus dialogando com Nicodemos, falando a respeito disso, sobre o Antigo Testamento, e falando que ele mesmo iria ser levantado, ou seja, que ele ia ser crucificado. Então a gente vê aqui que as Escrituras, elas dão testemunho do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus ele ia ser crucificado conforme prometido nas Escrituras. Isso o apóstolo Paulo falou para a igreja de Romano, né? Para a igreja de Roma, na carta aos Romanos, melhor dizendo, que tudo isso se cumpriu, que Cristo seria morto, ressuscitado, crucificado conforme as Escrituras. E quando Jesus trava esse diálogo com Nicodemos, ele está falando que o nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, depende do quê? De crer na Boa Nova, depende de crer no Filho de Deus, mas a mensagem principal é que o Filho de Deus ele ia ser entregue pelos pecadores e ele é o desdobramento de toda a revelação. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que toda a Escritura ela tem um apontamento final para a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós, muitas vezes, somos ensinados a pegar trechos isolados da Bíblia e fazer disso uma doutrina, uma pregação e tudo mais. Mas a gente tem que olhar a história sempre dentro da grande história. É isso que nós temos que fazer para poder entender o drama, né, das Escrituras. O que seria o drama? Como se fosse uma peça de teatro que está acontecendo ali, em que há sofrimento, há alegria, há uma direção final e por aí vai, né? E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui para Nicodemos.
Ele está dizendo assim, olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu de lá, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, a partir do verso 11 aqui nós lemos, as Escrituras testemunham de Cristo. O plano de Deus na história aponta para o Salvador. Este é o primeiro ponto. Irmão, só abrindo um parênteses aqui, nas outras épocas eu estava acostumado aqui a fazer um slide e tudo mais, não estou fazendo hoje, porque estou fazendo no formato de uma pregação como estava sendo lá nos cultos presenciais. Bom, vamos voltar aqui. Então, as Escrituras testemunham de Cristo, o plano de Deus na história aponta para o Salvador. Depois, o Senhor Jesus fala aqui no verso 12 para Nicodemos, né? Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais, né? Então, até a nossa mente, quando lê isso, esse diálogo de Jesus com Nicodemos, a gente acha assim um pouco estranho, né? Parece que Jesus está sendo um pouco áspero, está sendo duro, direto demais. Mas o Senhor Jesus, a palavra viva, a sabedoria encarnada, ele sabia como tratar com cada homem, né? Em alguns ele ofereceu perdão, ele tocou, e aqui ele está tratando com um mestre, uma pessoa que tinha conhecimento das Escrituras. E aí, Jesus diz assim, olha, se eu falei para você de coisas terrenas e você não crê, como você vai crer se eu falar das coisas celestiais? Então, Nicodemos não estava assim preparado para esta realidade, embora ele sabia muito, né? Então, o que isso nos ensina? Que ter uma capa de religiosidade, saber alguma coisa a respeito da Bíblia, não quer dizer que essa pessoa nasceu de novo, que ela experimentou a transformação do Evangelho. Olha só como Jesus diz, Jesus está falando antes, que o homem tinha que nascer de novo, tinha que nascer da água do Espírito, e para que ele pudesse estar preparado para o quê? Para ouvir das coisas celestiais. E isso também é na nossa vida, porque nós, por natureza, estamos sempre procurando as coisas terrenas, e se o Espírito de Deus não abrir o nosso coração, não abrir o nosso entendimento, a gente não vai conseguir entender as coisas celestiais. E aí Jesus começa a prosseguir aqui o diálogo, falando assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está falando da encarnação do Verbo, aquilo que o próprio João, o evangelista, já testemunha no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então era necessário que o Filho de Deus se tornasse homem, se tornasse humano, para poder efetuar a salvação, a redenção que nós, pecadores, necessitamos. E Nicodemos precisava entender essa realidade, assim como nós também precisamos entender essa realidade. E aí, Jesus fala de Moisés e a serpente no deserto. Veja só, verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Voltando no início no que eu falei, as Escrituras testemunham de Cristo. Elas apontam para um Salvador. Então, o que aconteceu naquela situação de que Moisés teve que levantar a serpente? O povo começou a murmurar contra Deus, a pecar contra o Senhor, e então Deus, o próprio Deus, enviou serpentes para que punisse aquele povo, por assim dizer. E por quê? Porque o povo estava murmurando. Então, o que é a murmuração? O que o povo estava fazendo naquele momento? Murmuração é o mesmo caso, vamos dar um exemplo muito simples aqui. Um chefe emite uma ordem ou um pedido, né? A tal pessoa para que ele faça tal coisa. A pessoa sinaliza que sim, positivo, mas o seu coração está ali desprezando aquela ordem. E o murmurar poxa, essa pessoa não sabe o que está fazendo, é eu ficar resmungando. Então, era como se naquele momento o povo começasse a falar assim, poxa, mas não tem nada a ver, Deus nos trouxe aqui para morrer mesmo e tal. Se sujeitava ali aparentemente para Moisés, mas o seu coração estava inclinado para outros tipos de coisas, para coisas terrenas, preocupado com a comida, apesar de ver tão grande resgate, tão grande provisão de Deus. Então, murmuração é isso, né? E o nosso coração é muito tendencioso a murmurar. Por que eu estou passando essa situação? Eu não mereço, não sei o quê. Achando-nos mais sábios do que Deus. Isto é murmuração. Então, o pecado é a pior
doença. E Jesus, no diálogo que ele está travando aqui, ele está falando que o homem precisa ser curado. Então, quando aquele povo pecou contra Deus, que Deus levantou serpentes no deserto para punir aquele povo, o objeto do seu pecado era para onde eles tinham que olhar, para que eles pudessem então ser curados. Em Números capítulo 21, fala que quando eles olhavam, a sua vida era poupada. E é interessante quando Jesus fala isso a respeito de si mesmo, ele se coloca em nosso lugar como ele sendo a causa do nosso pecado, sendo ele sem nenhum pecado. Então, pela fé, nós olhamos para ele e vemos que ele foi moído, que ele foi transpassado pelos nossos pecados, que Deus o fez pecado por nós, e olhando para ele pela fé, com os olhos do coração, pela graça de Deus, nós somos curados e restaurados. Então, o pecado é a pior doença. Nós estamos atravessando aí um período difícil e as pessoas falam, poxa, que doença terrível. Não existe doença mais mortal do que o pecado, porque aqueles que estão no pecado já estão mortos. E isso é uma realidade que é tratada aqui em João, no capítulo de número 3. Somente o Evangelho, somente a cruz, a graça de Deus, pode dar vida novamente para esses homens pecadores. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, a vida, a pessoa morreu, está na vida eterna. Não, a vida eterna ela começa aqui e agora. Quando a pessoa crê no Evangelho, a vida eterna começa. Em Isaías 53, diz que o servo sofredor pelos transgressores intercedeu. Naquela ocasião, pela intercessão de Moisés, e olhar para a serpente, a sua vida era preservada. Então, nesta ocasião aqui, em Cristo Jesus, ele mesmo é aquele que foi moído pelos nossos pecados, e quando nós olhamos para ele, o contemplamos na cruz, nós também somos curados e a nossa vida é preservado da ira de Deus, não somente preservado no sentido físico, mas preservado da ira de Deus, que é uma ira eterna. Se Deus é eterno, sua ira também é eterna, seu amor é eterno, sua justiça também é eterna. E nós temos que guardar essas verdades no nosso coração para ser alimentados por ela. Em Cristo, ele mesmo intercede pelos pecadores e nos convida, pela fé, a olhar para ele. Vejam só o versículo 15, quando diz no verso 14, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, quando cremos, quando nós olhamos para ele pela fé, nós temos vida eterna aqui e agora. A vida eterna não começa na ocasião da morte, não começa no arrebatamento da igreja, ela começa quando a pessoa crê de fato, se submetendo ao senhorio de Cristo. E aí nós temos aqui a famosa expressão muito bela, bíblica, maravilhosa, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a nossa língua portuguesa aqui, ela foi colocada assim, Deus amou tanto o mundo em algumas versões. Deus amou de tal maneira. Isso expressa o que o texto quer dizer, que Deus amou tanto, que Deus amou muito, mas ao mesmo tempo é como se a gente não encontrasse palavras para descrever como Deus amou o ser humano. Como Deus teve misericórdia da humanidade, amando inimigos, moendo seu filho na cruz e resgatar para si um povo. Certa vez perguntaram para Charles Spurgeon, grande pregador inglês do século XIX, como pode Deus amar Jacó e aborrecer Esaú? E a resposta dele foi o seguinte: o que me espanta não é Deus aborrecer Esaú, o que me espanta é Deus amar a Jacó. E o que ele estava querendo dizer com isso? Que nenhum de nós merecemos o amor de Deus. E ainda é espantoso ver assim Deus amando a vida deste homem, perdoando ele, fazendo com que ele cresça em Deus, que a semente ali do povo de Israel seria preservada, e ali viesse a linhagem do Messias. Então Charles Spurgeon tem esta resposta quando ele dá que como pode Deus amar a Jacó. É isso que mais o assustava e não o fato de Deus aborrecer
a Esaú. Então Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Deus deu seu filho unigênito. Quando fala filho unigênito, é o único, o incomparável, só existe ele, não é o unigênito no sentido de primeiro, não é o unigênito no sentido somente de único, lógico que ele é o único filho de Deus, ele é Deus, mas o unigênito é que assim não existe comparado a ele, né? Vamos lá, os versos 17 e 18, Jesus está mostrando para um mestre em Israel que todo desdobramento do Antigo Testamento tem seu cumprimento em sua pessoa. Então, a chave aqui desse texto é: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E o apóstolo João, ele traz muito essa questão do Antigo Testamento, mostrar para Cristo, porque a gente tem lá João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quantas vezes eu já ouvi esse texto? Olha, você tem que examinar as Escrituras para ter a vida eterna, tal, mas o sentido, ele é um pouquinho mais além do que isso. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Só que as Escrituras, elas testificam de mim. É sobre mim que Moisés está escrevendo, sobre mim que ele está falando. E é como se ele dissesse, e eu estou aqui e eu sou maior do que Moisés. Então tudo isso tem um cumprimento na pessoa do Filho de Deus. Cristo é o tema central da Escritura. Por isso que eu falei que quando nós somos ensinados a pegar trechos aleatórios da Escritura e fazer dali uma doutrina, a gente incorre num grande perigo de ignorar a mensagem da salvação e o desdobramento que ele tem na pessoa de Jesus Cristo. Claro que em todos os momentos, a gente não vai olhar o ali no Antigo Testamento, um texto, falar, isso aqui está falando de Jesus. Você está contando uma história, mas essa história está dentro da grande história que está apontando para uma pessoa maior, Cristo Jesus. O verso 18, quem nele crê não é condenado. Então Jesus está falando ali do Filho do Homem ser levantado na cruz, que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e quem nele crê não é condenado, como diz o verso 18. Não há condenação, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quanta gente que não desfruta da liberdade do Evangelho, porque pensa que pode ser condenado. Irmãos, entender isso é libertador. Quando nós entendemos a liberdade do Evangelho, de que agora nós passamos a condição de escravo para filhos, que nós somos filhos de Deus, que nós cremos no Filho de Deus pela fé que Ele mesmo nos deu, nós temos a liberdade do Evangelho. Quem nele crê não é condenado. Deus não pode salvar alguém, enxertar no seu filho e depois condená-lo, lançá-lo no inferno. Né? Sei que isso é um pouco difícil muitas vezes para se entender, mas é necessário falar isso porque isso é um pilar importante da fé cristã. E isso nos faz ter liberdade, a alegria do Evangelho, de que nós não somos condenados, que em Cristo nós somos aceitos e podemos clamar a Ele para que Ele trabalhe em nós, que a sua obra de salvação seja realizada em nós e a santificação seja produzida diariamente, e então nós possamos experimentar da liberdade do Evangelho. Nós não podemos professar o cristianismo e não desfrutar a liberdade do Evangelho. É uma contradição. Isso é uma coisa que não se encaixa, né? Então, quem nele crê não é condenado. Isso está falando a respeito daqueles que necessitam da salvação. Olha, se você crê no Evangelho, você não está sob condenação. Mas fala também para nós, que já somos crentes, que cremos em Cristo, que participamos das bênçãos do Evangelho, que isso há para nós muita liberdade e muita alegria desfrutar do Evangelho. Não podemos ser condenados. Deus sim pode reprovar os nossos atos pecaminosos, mas mesmo assim Ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos mostrar o caminho certo, para nos restaurar, e através de tudo isso Ele nos molda em nós a imagem do Seu Filho. Vamos lá, no verso 19, ainda falando da centralidade da cruz, observe mais uma vez que isso é Jesus quem está falando para Nicodemos, não é o evangelista que está registrando, não é alguém que está falando, não é o próprio Jesus que está
falando esta pregação, como diz algumas pessoas, o texto áureo, o texto de ouro da Escritura, de que Deus amou o mundo, saiu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Os homens amaram mais as trevas que a luz. Sem a luz, o homem não consegue ver o seu pecado. Quantas pessoas se consideram boas? Quantas pessoas se consideram como alguém que não fazem mal para os outros? Quantas pessoas se consideram justas porque pagam as suas contas em dia, não cometem delitos, não cometem crimes? Por quê? Porque estão longe da luz e longe da luz não conseguem ver o seu pecado. Por isso que a luz do Evangelho precisa brilhar. E é isso que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, que Deus resplandeceu sobre nós a luz do Evangelho, para que possamos ver a glória de Cristo. Então, sem a luz, o homem não consegue ver o seu pecado. A luz expõe e aponta a cura. Veja só o verso 20, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz. O homem odeia Deus por natureza, odeia as coisas da luz, ele não consegue suportar as coisas da luz, porque a luz expõe o seu pecado e o seu coração pecaminoso diante de Deus, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quando a luz brilha no nosso coração, ele brilha nos mostrando a nossa malignidade do pecado, mas também mostrando a solução da graça em Cristo Jesus. Veja só, para que as suas obras sejam feitas em Deus. Então, toda aquela autojustiça de que eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico o meu próximo, ela é desfeita para que essas obras agora elas possam ser feitas em Deus. Esse texto é um texto muito interessante. Esse é um texto que coloca por terra toda a autojustiça do ser humano. Eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Se não for feita em Deus, ou seja, se não for feita através da união do pecador com Cristo, para que Deus receba as suas obras, assim como recebeu o sacrifício de seu Filho, isso de nada vai adiantar. E aí nós podemos olhar e entender o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Estou crucificado com Cristo. E quando estamos crucificados, nós experimentamos a mortificação do pecado que nos conduz para a alegria do Evangelho. Por isso que é importante entender que quem nele crê não é condenado, porque se não há condenação sobre nós, há o perdão, a graça de Deus para as nossas vidas, para que possamos vencer o pecado, para que possamos mortificar o pecado, e mortificando o pecado nós experimentamos da alegria e liberdade do Evangelho. O que seria mortificar o pecado? É experimentar a vida de Cristo a tal ponto que o pecado vai perder o sentido para nós. Ele vai lutar contra nós, ele vai nos assediar, como disse a carta aos Hebreus, o pecado que tão de perto nos assedia, mas nós estamos ali todos os dias, lembrando do sacrifício de Cristo, pedindo graça para poder vencer, então somos mortificados para o pecado. Isso é um assunto, quem sabe, uma outra hora para a gente poder falar, porque é muito importante entender sobre isso. E a cruz é loucura. A cruz não é loucura simplesmente para os crentes do Novo Testamento. Para a igreja de Corinto, que ouviu Paulo falando a respeito disso. A cruz é loucura para os gregos, escândalo para os judeus e tudo mais. A cruz é loucura para hoje em dia. A mensagem da cruz é uma mensagem de loucura. É uma mensagem que não se encaixa no homem, porque, a princípio, ele está no pecado. Ele está cego no seu entendimento. Quando a luz brilha, quando a luz raia, então a cruz passa a ter um significado muito grande. Qual é o significado da cruz para você? O que a cruz de Cristo significa? Você está disposto a assumir a vergonha, a desonra que o Evangelho traz sobre nós perante os olhos dos homens, mas diante de Deus muita graça, glória, glorificação a Deus? Você está disposto a assumir esse risco? Você está disposto a ser afrontado pelo nome de Jesus? Está disposto a passar vergonha? É isso que o Evangelho nos propõe. E o apóstolo Paulo, para a gente caminhar aqui para a parte final, quando ele diz a mensagem, que a cruz é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, ele diz um texto bastante interessante em 1 Coríntios 1:17, que diz assim:
Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Ora, se ela pode, se o apóstolo Paulo tem essa preocupação de não esvaziar o significado da cruz de Cristo, é sinal que ela tem muito conteúdo e ela tem um significado relevante. Paulo tinha esta preocupação, ou seja, ela tem um significado. A cruz traz consigo um significado. Quando nós falamos da cruz, nós não falamos a respeito do objeto cruz, né? Nós falamos que na cruz o Filho de Deus foi moído pelos nossos pecados. Então por isso que a cruz ela é central. Por isso que a cruz é importante, porque pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter vida e vida com abundância. Remova a cruz e o evangelho é falsificado. Remova a cruz e o evangelho desmorona. Vira reunião terapêutica, vira reunião de autoajuda, reunião de como obter sucesso, reunião de como ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando a cruz é removida, o evangelho é falsificado. Em 1 Coríntios 1, 18 e 23, o evangelho é o poder de Deus. Então, quando mantemos a cruz no centro, quando a cruz está no centro, como aquilo que saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, o evangelho é poder de Deus que salva. Se eu convivo com uma pessoa que aos meus olhos é a pior espécie de pecador e eu não creio que Deus pode salvá-lo e transformar, que evangelho é esse? Né? Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus. Então, quando ele é poder de Deus, é porque só Deus, com o seu infinito poder, amor e graça, pode alcançar o coração do ser humano e transformar o coração do ser humano. E é muito interessante esse diálogo todo que Jesus trava com Nicodemos, porque nós vemos que na sua morte, Nicodemos estava lá. Né? Podemos entender a respeito disso, que Nicodemos compreendeu que aquele homem era o Filho de Deus, aquele homem enviado de Deus. Nicodemos já tinha uma curiosidade: mestre, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Mas Nicodemos precisava ir mais a fundo, assim como nós também precisamos ir mais a fundo. Nós não podemos ter Jesus apenas como um bom exemplo, Jesus como alguém que praticou boas coisas, que curou e acabou por aí. Não. Jesus, ele é o Filho eterno de Deus. Jesus é aquele que foi crucificado por nós, que deu a sua vida por nós. E quando nós entendemos todas essas coisas, nós entendemos que viver para Ele não é um fardo. Viver para Ele não é uma obrigação. Viver para Ele é a coisa mais maravilhosa que existe neste mundo, porque ter este senso de pertencimento e ser chamado Filho de Deus é algo maravilhoso que nenhuma religião em qualquer parte do mundo pode proporcionar, a não ser o Evangelho. O Evangelho de Cristo é um Evangelho glorioso, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho nos alcançou e o Evangelho, quando ele nos alcança, ele nos propõe uma nova vida, uma vida em novidade, uma vida de alegria. Por isso que não é um fardo, não é uma obrigação, porque se fosse assim, nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Nós o adoramos, o amamos, o servimos, porque ele nos amou primeiro. João diz isso na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Da onde João está tirando este conteúdo? Da mensagem do Evangelho. Da onde Paulo está tirando isso a respeito da loucura da cruz, que ela é escândalo, que a cruz não pode ser esvaziada, que a cruz é poder de Deus para a salvação, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos alimenta. Irmãos, em todos os períodos da história da igreja, sejam eles difíceis ou não, seja ambiente de perseguição, de doença, de escassez financeira, de recursos, a igreja continua levantando a bandeira do Evangelho, que tem a marca do sangue de Cristo, que perdoa e purifica pecados e nos coloca em uma situação diante de Deus muito favorável, a qual nós não merecemos. Favorável no sentido de que éramos escravos e agora somos livres. Nós pertencemos ao Senhor. Meu querido irmão, meu desejo como pastor e como pregador da palavra de Deus é que você desfrute do poder da palavra de Deus, que você desfrute do poder do sacrifício de Cristo, que é suficiente. Se você está passando por provações, por lutas, vamos fazer como os nossos irmãos do passado, da antiguidade, diziam:
olhe para o teu Salvador, Ele é a tua cura, Ele é a tua provisão. Olhe para Cristo, Ele é quem te sustenta, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim a igreja prossegue, mantendo a cruz de Cristo no centro. A cruz que nos fala do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Se Ele sofreu, nós, seus seguidores, também vamos sofrer, vamos passar por dificuldades, por lutas, por problemas. Mas nós glorificamos a Deus porque estamos escondidos nele, guardados nele. Quando o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e que mal nenhum chegará à sua tenda, não é que nada disso nada das coisas dessa vida vai nos atingir. Elas irão nos atingir sim, aqui no nosso corpo mortal, mas a nossa vida já está guardada, marcada por Deus. E no consumar, né, da salvação, na consumação final de todas as coisas, nós estaremos com o Senhor, nós estaremos no esconderijo do Altíssimo, aonde Ele venceu. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe. Meu desejo é que esta palavra alcance o teu coração, porque eu mesmo nada posso fazer, mas eu creio no poder desta palavra. Esta palavra é viva, poderosa e eficaz, e ela pode alcançar os nossos corações. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.